Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. A igreja pode permanecer de pé comigo? Mas ninguém falou nada, só fiz assim com a mão. A igreja pode tomar assento, por favor. Eu queria falar da minha alegria, da minha gratidão a Deus por mais uma vez poder retornar até essa igreja, para que eu possa ministrar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Estou muito feliz por isso e agradecer a Deus pela vida do anjo dessa igreja, esse amigo que o Senhor me deu, pastor Ney. Eu já estava conversando com um amigo que me acompanha, que não parece, mas eu já atendo essa igreja aqui já há mais de 7 anos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, eu ainda estava no início do meu casamento, só casado eu já estou há quase 8, então já tem mais ou menos 7 anos que eu atendo essa igreja aqui. Obrigado, tá, amigo, pelo carinho e por essa aliança que é mantida até o dia de hoje, a tua esposa, a tua família, todo esse ministério, que Deus ele possa abençoar a vida de vocês de uma forma muito rica e muito especial. Me faço acompanhado de um amigo, o diácono Bruno, veio hoje nos dar a honra da sua presença aqui. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Levanta a mão assim para o céu, só quem está desanimado. E viu umas 10 mãos levantadas. Levanta a mão assim, só quem está animado para ouvir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei também perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei também perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Preparai o bezerro cevado, matai, comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
e começaram a se alegrar. Você pode glorificar a Deus pela leitura da palavra? Queridos, Jesus ele falava por meio das parábolas por, no mínimo, 2 motivos ou por 2 razões. Primeiro motivo pelo qual Jesus falava por meio de parábolas, porque Jesus ele queria trazer uma mensagem mais acessível, mais clara, transparente, para aqueles que num dado momento estavam ao alcance da sua voz. Segundo motivo pelo qual Jesus falava por meio de parábolas, porque Jesus queria evitar um certo embate, confusão, atrito, discussão entre ele e os líderes religiosos da época. Ao lermos os evangelhos, nós vamos perceber, é nítido, que por diversas vezes Jesus falou por meio das parábolas. Por qual razão, pastor Hélio Joaquim? Porque por meio destas, Jesus encontrou condições de revelar verdades do reino espiritual para os homens aqui na terra. É claro, óbvio e evidente que isso nada mais era do que uma estratégia de Jesus em suas pregações para alcançar os pecadores. Alguém diz, mas pastor, Jesus ele era um estrategista em suas pregações, nato, perito no assunto. Tão estrategista, mas tão estrategista, que num dado momento do seu ministério, Jesus não pregava por meio de parábolas. Jesus ele pregava por meio de analogias gráficas. E o que eram estas coisas? Eram coisas que faziam parte do dia a dia do homem, que Jesus se utilizava para pregar. Que é um exemplo, um dia, Jesus quis falar acerca da diferença que deve haver para aqueles que são dele, para aqueles que não são dele. Então Jesus disse em Mateus capítulo de número 5, vós sois o sal da terra e sois também a luz do mundo. Sal e luz são coisas do dia a dia. Em outro momento, Jesus quis falar a respeito do poder que há nele para saciar a fome espiritual dos homens. João capítulo 6, verso 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Pão também é coisa do dia a dia. Em outro momento, Jesus quis falar acerca do relacionamento próximo que deve se haver entre o pastor e a ovelha, entre o líder e o liderado, entre o comando e o comandado. Jesus disse então em João capítulo de número 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas também sou conhecido. Pastor e ovelhas, naquele contexto, também eram coisas do dia a dia. Perceba que é Jesus se utilizando de coisas do dia a dia para pregar. Como eu disse, são analogias gráficas. Em outra ocasião, Jesus ele começa a pregar por meio de parábolas. Vai requerer um pouco mais de explicação, porém a mensagem vai ficar mais bem encaixada na mente daqueles que estão ao alcance da sua voz. Pastor Hélio, eu entendi que as parábolas eram estratégias de Jesus para pregar. Agora, por qual razão, olha para mim aqui, por qual razão Jesus ele cria a parábola do filho pródigo? A gente só entende isso quando a gente lê o capítulo de número 15, o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que vai dizer que publicanos e pecadores iam até ele para o ouvir. Fariseus e escribas murmuravam contra ele Jesus, dizendo, este se assenta à mesa com pecadores e come com eles. Uma das primeiras coisas que a gente precisa observar é de quem parte a crítica referente a Jesus estar assentado à mesa com publicanos e pecadores.
A crítica parte da boca dos líderes religiosos, sobretudo os fariseus, são participantes e integrantes da seita dos judeus. E os fariseus são os mais reverentes, os mais importantes, os mais influentes. Fariseu sabe do que fala. Fariseu vive aquilo que é para viver. Então o fariseu, ele está falando algo que tem a ver com o momento em que Jesus estará sentado à mesa com os publicanos e pecadores. Agora a gente precisa entender. Se a crítica dos fariseus referente a Jesus estar sentado à mesa com publicanos e pecadores se baseia na lei ou no costume. Perceba que a crítica não se baseia em lei. A crítica se baseia em um costume. Redobre a sua atenção. E o que o costume vai dizer? É que uma vez que um homem se senta à mesa, ou se assenta à mesa com outro homem, para comer, para banquetear, ele está indicando a aceitação das práticas e das atitudes daquela outra parte, ou seja, é o mesmo que você se assentar à mesa com o maior homicida da região. E quem tiver assentado à mesa com ele, estou contemporaneizando para você entender, entende que você é a favor das práticas e das atitudes daquele homem, quando não. O que Jesus queria de verdade estava muito além de concordar com o que eles faziam. O que Jesus queria de verdade era convencer o pecador do seu erro e ganhar ele para si. E eu aprendo com Jesus que a melhor forma de você alcançar o pecador não é se distanciando dele, mas é se aproximando dele, revelando para ele para onde a verdade que ele vive vai o levar. Mas para onde a verdade que é Jesus, se ele a aceitar, tem o poder de o levar. Jesus quer ganhar o pecador. E enquanto Jesus está tentando ganhar o pecador, tem algo que está chamando muito a atenção de Jesus na vida dos pecadores. E o que é? Os pecadores foram até Jesus simplesmente com o desejo de o ouvir. Perceba que eles não foram até Jesus para pedir, para clamar, para implorar por coisas que não tinha. Eles foram até Jesus para o ouvir. Nós precisamos entender que as nossas aproximações de Jesus não devem ser somente para pedirmos coisas para Jesus. As nossas aproximações de Jesus não devem ser somente para questionarmos acerca de problemas que estamos vivendo. As nossas aproximações de Jesus devem ser, primeiramente, para ouvirmos Jesus falar. Se Jesus te abençoar esta noite, ótimo, perfeito, maravilhoso. Agora, se Jesus não te abençoar, contente-se com o privilégio que ele já te deu. Qual? De estar assentado à mesa com ele e com os seus. Para ouvi-lo falar. Oh, glória! Agora perceba que enquanto tem gente que quer ouvir Jesus falar, do outro lado tem fariseus e escribas, pastor Ney, murmurando enquanto Jesus fala, Marquinhos. Enquanto tem gente dizendo, Jesus, fala para a gente ouvir, do outro lado tem gente murmurando porque Jesus está falando. Pastor, por que eles murmuram? Porque a murmuração sempre estará na boca daqueles que não querem ouvir Jesus falar. Quando você observar alguém na igreja que reclama da hora que o culto começa, da hora que o culto termina, de quem pregou, de quem dirigiu, de quem deu palavra de oferta, de quem cantou, se o pregador gritou, se falou baixo, se o pregador é grande, se é pequeno, se chegou cedo, se chegou tarde. Quando ele olha para alguém e reclama do decote que a irmã usou, da saia que a outra botou, do vestido que alguém estava, do marido que não veio com a outra, do namorado que sentou de um lado, a outra sentou para cá. Irmãos, a última coisa que ele queria na igreja era ouvir Jesus falar.
Porque quem vem à igreja para ouvir Jesus falar, pouco importa quem vai pregar, quem vai cantar, quem vai dirigir, quem vai dar palavra de oferta, se o pregador vem, se não vem, a hora que começa, a hora que termina, se a irmã está do lado, se não está, se veio com o marido, se veio sem marido, se veio a pé, se veio de mototáxi, se veio de Uber, se não veio, o que ele quer é assentar à mesa e dizer: Jesus, a minha parte eu já fiz, agora porque estou disposto a ouvir a sua voz. E tem alguém aqui hoje que veio para ouvir Jesus falar? E Jesus vai falar. Propôs então 3 parábolas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo das coisas perdidas. A ovelha que se perde, a dracma que se perde e o filho que se perdeu. Para nossa breve meditação, e aqui eu começo a pregar, nós vamos tomar por base a parábola do filho pródigo. Um dos filhos vai até o pai, de uma maneira muito secreta, muito sutil, por certo. Ele chega até o seu pai e diz: pai, eu quero lhe fazer um pedido. Pai é pai, olhou para o filho e disse: filho, o que você quer? Quer casa? Quer dinheiro? Quer riquezas? O pai tem condições, o pai pode dar. Quer bens? Quer servos? O que você quer? O filho vai fazer um pedido que choca o pai. Ao tempo que choca, magoa, entristece, fere, decepciona, machuca. O filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a porção da herança que me cabe. O pai quase caiu para trás. E quase caiu para trás por quê, pastor? Porque existem 2 formas de um filho receber a herança do seu pai. Primeira forma é com a morte do pai. Segunda forma é quando o pai em vida decide se livrar da administração dos seus bens, repartindo a herança entre os filhos. E por que o pai está ferido, machucado, entristecido e decepcionado? Porque o pai está vivo. E se o pai está vivo e o filho está dizendo: eu quero a minha herança, o filho está dizendo para o pai: pai, para mim tu já está morto. E além de você já estar morto, eu já não aceito mais viver debaixo da sua autoridade e da sua submissão. Eu quero sair de dentro da sua casa. Agora, a gente precisa entender, redobra sua atenção, o porquê que o filho quis tanto pegar a sua herança para sair da casa. Vamos partir da premissa de que quando o filho ele pega a herança e sai da casa, ele pega para gastar do lado de fora. Se ele vai gastar de fora, ele vai gastar com coisas que ele ainda não conhecia. Se ele vai gastar com coisas que ele não conhecia, então é sinal de que havia no coração do filho um desejo de conhecer coisas que ele ainda não conhecia. Alguns psicólogos vão dizer que o homem, desde a sua infância até a sua fase adulta, ele carrega nele um desejo por coisas que ele ainda não conhece. Que é um exemplo bem clássico: você vai a um restaurante e chegando nesse restaurante que você nunca visitou, você não vai pedir o que você sempre pede: arroz, feijão, bife, batata frita, ovos. Não. Você vai olhar para o prato mais exótico e vai dizer: eu quero esse. E eu quero esse por quê? Porque eu não conheço. Você vai olhar para a bebida que você sempre toma, que você está acostumado com ela, e vai pedir. Você vai pedir algo que você ainda não conhece. O homem tem desejo por prazeres, sensações, emoções, ciência, tecnologia. O homem é curioso. Porém, essa curiosidade do homem não vem de hoje, vem de um homem de pastor, vem desde o jardim no Éden. Lembra? Deus fez o Éden. Dentro do Éden, Deus fez um jardim. No jardim, Deus colocou Adão. Da costela, Deus fez Eva e deu uma ordem para eles: vocês estão vendo todas essas coisas aqui? Sim, delas vocês podem conhecer. Mas dê uma olhada para aquela árvore ali. Aquela árvore chama-se árvore do conhecimento da ciência, do bem e do mal. Dela vocês não vão conhecer. Eles iriam passar muito tempo no lugar e talvez não iriam desfrutar de tudo que o lugar poderia lhes proporcionar por causa da extensão. Agora, motivados, influenciados pela serpente, colocaram em seu coração um desejo de conhecer o que não era para eles conhecerem. Consequência, pecado.
nudez, sofrimento, vexame, morte, dor, porque conheceram do que não era para eles conhecerem. Esta é a maior estratégia de Satanás para tirar os filhos de Deus do jardim da comunhão e da intimidade com Ele. Qual, pastor? Plantar no seu coração desejo por coisas que ele ainda não conhece. Para quê? Para que estes tenham o mesmo final que Adão e Eva tiveram: nudez, pecado, vergonha, sofrimento e de dor. A minha oração nessa noite é que você entenda de uma vez por todas que tudo, vou dizer de novo, que tudo que você precisava conhecer, você conheceu. Quando? No dia em que você entregou a tua vida para Jesus de Nazaré. A partir disso, nada que existe fora da casa do Pai deve despertar tanto o seu interesse, como as coisas que estão dentro da casa do Pai despertam em você. Dá para você pegar na mão de alguém do seu lado e dizer para ele: eu fiz um pacto com Deus. Diga para ele: e no pacto que eu fiz com Deus existe uma cláusula em negrito, em letras garrafais, dizendo: é proibido conhecer o que o Pai não quer que eu conheça. E eu estou decidido a seguir a risca e não me aventurar, porque o meu prazer não está lá fora, mas está dentro da casa do Pai. Está aqui. Pastor, tem problema sair da casa? Não. Qual é o problema? É que fora da casa não há proteção. Fora da casa não há segurança. Fora da casa não há cuidado. E dentro de casa, o Pai te protege. Dentro da casa, o Pai cuida de você. Dentro da casa, o Pai te guarda, te conserva. Pastor, qual é o problema então? O problema não é como você sai da casa. O problema é como você volta depois que você saiu. Vai, moça, volta grávida. Vai limpo, volta sujo. Vai com a saúde mental boa, volta depressivo, síndrome do pânico, traumatizado, Rivotril, Lexotan, perde noite de sono, não consegue dormir. Vai feliz, volta triste. Vai com anel no dedo, volta sem. Vai com a roupa branca, volta com a roupa encardida. Vai com o sapato no pé, volta descalço. Vai com coisas, volta sem nada. E no final, todos que saem da casa do Pai chegam à mesma conclusão. Qual? Nada que eu conheci fora da casa se compara com as coisas que um dia eu tive o privilégio de desfrutar dentro da casa do meu Pai. Tem alguém que pensa dessa forma nessa noite? Ei! Os louvores que nós cantamos aqui é muito melhor do que pagode, funk, hip hop, forró, sertanejo. As vigílias e mini vigílias na casa do Pai é muito melhor do que Itachô, é muito melhor do que vaquejada, é muito melhor do que balada. O que existe na casa do Pai não se compara com o que existe do lado de fora. Eu escolhi viver na casa do Pai. Você escolheu viver na casa do Pai. Bata no teu peito e diga: eu vou passar a minha vida na casa do Pai e nada daqui não vai. Alguém que lê esse texto aqui, ele pensa que o filho pródigo ele se perdeu quando ele saiu da casa. Alguém pensa que o filho pródigo se perde quando ele vai embora da casa. Porém, o filho pródigo ele não se perde fora da casa. O filho pródigo ele se perde ainda dentro da casa. É perigoso. É perigoso. Por quê, pastor? Porque tem gente que está na casa, mas está perdido. Tem gente que está na casa, mas está afastado. Tem gente que está na casa, mas não tem mais comunhão.
Quando que o filho se perde, pastor? Quando ele está aqui, mas o seu pensamento está lá fora. Não consegue ficar sentado no banco da igreja. Levanta, sai, levanta, sai. Vai, volta, conversa, pega o WhatsApp, mexe no telefone, manda mensagem, curte, reproduz foto. Você está perdido na casa do pai. Quando que o filho se perde? Quando os teus lábios cantam louvores, mas o teu coração não é mais dele. Quando que o filho se perde? Quando ele chega na igreja, mas não chega para o culto para adorar a Deus. Quando que o filho se perde? Quando o pregador prega, o cantor canta, e você pergunta, o que pregou, o que cantou? Ele fala, não sei. Você está perdido na casa do pai. E entenda uma coisa, a distância entre você e Deus revela o quanto o diabo está perto de você. Aí você não ouve mais louvor, você quer ficar ouvindo música do mundo. Aí você não canta mais hinos de louvor, você quer cantar funk. Aí você não evangeliza mais ninguém, o mundo te evangeliza. Aí você não quer mais esperar em Deus, você quer fazer namoro missionário, quer ir lá fora e trazer quem está lá para cá. Deus já achou alguém aqui nessa noite. Aí você só solta palavrão no meio do povo, você está perdido na casa do pai, e volto a dizer, a distância entre você e Deus vai mostrar o quanto o diabo está perto de você. E Satanás não encontra brecha e legalidade para se aproximar de quem está perto de Deus. Satanás só encontra brecha e legalidade para se aproximar daqueles que estão se distanciando da palavra e da presença de Jesus. Estou falando isso aqui com temor na minha alma. A minha oração nessa noite é que não haja distância entre você e o teu Pai. A minha oração nessa noite é que você chegue aqui, mas a tua mente esteja cativa a Ele. Você cante louvores, mas o teu coração esteja bem. Tem alguém que pode levantar a tua mão e vai dando glória. Enquanto isso, você chega na igreja, mas entrega o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia. Tribute o teu melhor culto a Ele. Eu vou dar a palavra sobre a tua vida. Quem quer pegar, você vai se perder na casa do Pai. Dá para pegar na mão de alguém do seu lado, você pode, e dizer para ele, nós não nos perderemos na casa. Nós não nos distanciaremos de Deus na tua presença. Nós não perderemos a presença dele. Ele sobre nós. Me dá minha herança. Não dou. Me dá, mas eu quero. Não dou. Me dá, eu quero. Não dou, mas eu quero. Então toma. Vai. É correto um dia um filho sair da casa do seu pai? Mas em qual ocasião geralmente um filho sai? Quando ele vai casar. Filho pródigo vai casar? Não. Vai se juntar com alguém do sexo oposto, legalmente falando? Não. Então o que o filho pródigo quer é certo, o quê? Sair da casa. Mas se não vai casar, está na hora errada. Vou repetir para você guardar. O que ele quer é certo, sair da casa. Mas está na hora errada. Me ajuda? O que ele quer é, mas está na hora errada. O que ele quer é, o que está na hora errada. Então já entendi por que às vezes Deus não abençoa alguns crentes. Quando eles pedem aquilo que é direito deles. E Deus fala, não vou te dar. Por que não, Senhor? Porque o que você quer é até teu. Mas ainda não está na hora de eu entregar em suas mãos o que você pede. Esses dias uma irmã falou assim, pastor, eu estudei tanto para o Enem, vestibular, não passei. Eu falei, quantas vezes você vem ao culto? Ela falou, veio dia tal, dia tal, dia tal. Eu falei, você está firme? Ela disse, mais ou menos. Eu falei, então imagina se você viesse só no final de semana, você não estava nem aqui hoje, você estava afastada. Então não foi Deus que não quis abrir a porta para você. Foi você que não estava preparada para ver a porta se abrindo. Aí o outro varão falou, pastor, estou doido para arrumar uma varoa. Mas de vez em quando eu caio. Eu falei, então se Deus te der uma varoa agora, o varão não vai cair, o varão vai se estabacar todo dia. Então não é Deus que não quer te abençoar. É você que não está preparado ainda para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então não fica com raiva de mim não, e nem com raiva de Deus, por causa dessa palavra, mas olha para esse crente do seu lado, só para ele não dormir só com raiva de mim, e diga assim para ele, o que você quer é certo. Mas se o pai não te deu, é porque ainda está na hora errada.
Aí dá um glória a Deus para disfarçar, pelo menos. Eu quero, não dou, eu quero, não dou, toma. Aí ele pega. E a Bíblia vai dizer que quando ele pega a herança, o texto vai dizer que ele pega para sair da casa. Quando ele sai da casa, a Bíblia diz que ele começa a gastar, vivendo de maneira dissoluta. O que é viver de maneira dissoluta? Viver gastando sem pensar no seu amanhã. Me dá um exemplo de alguém que gasta de maneira dissoluta. Quem é casado aqui? Só os varões. É aquele dia que a varoa chega em casa e fala, me empresta o cartão? Aí você fala assim, pra quê? Aí ela fala, porque eu quero ir ao shopping. Aí ela pergunta, quanto tem de limite? Aí você fala, tem 1.000 e você pode gastar 100. Aí ela por dentro já fala, mesquinho, mas me dá o cartão. Aí quando ela volta e não gastou 100, gastou 1.000. Aí o cara olha para o extrato e fala, miserável. Aí ela fala, não, fica tranquila que eu parcelei em 10 de 100, vai dar na mesma coisa. É o filho pródigo que está gastando, que está gastando sem pensar no amanhã. Talvez você tenha um filho pródigo dentro da tua casa e não sabe. E o filho pródigo foi gastando, sem pensar, e quando ele precisou, já não tinha de mais nada. Mas qual o princípio que a gente extrai disso? É que ele sempre teve tudo. E nunca perdeu tudo que ele tinha, enquanto tudo dele estava guardado na casa. Pegou? Mas quando ele tira tudo que ele tem da casa, o seu tudo agora se perde. Ele sempre teve tudo com ele. E nunca perdeu nada, porque tudo que ele tinha estava guardado dentro da casa. Mas quando ele tira tudo que ele tem da casa, o seu tudo agora se perdeu. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que enquanto tudo que você tem estiver guardado na casa, tudo está guardado. Vou repetir porque você não entendeu. Enquanto tudo que é teu estiver dentro da casa do Pai, vou melhorar. O diabo não toca porque está guardado. Satanás não tira de você porque está guardado. O demônio não arranca da sua mão porque está guardado. Eu quero liberar uma palavra para alguém nessa noite. Se o que é teu está guardado na casa do Pai, não tem pombagira que acaba com o teu casamento. Não tem malandrinho que leve a tua mulher. Não tem bebida que acabe com o teu relacionamento. Não tem Zé Pilintra que destrua a vida do teu filho e leve ele para o tráfico e para as drogas. Estou profetizando para alguém. Não tem crise que feche a porta para você. Eu estou pregando para alguém que tem a boca para dar glória, que acredita no que eu estou falando. Enquanto o que é teu estiver guardado na casa do Pai, nem praga alguma chega à tua tenda, mal algum te alcançará. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. O que é teu está guardado. Se está guardado na casa, está guardado. É redundância, mas se está guardado na casa, está guardado. Você pode guardar lá fora, mas se você guardar lá fora, está perdido. Mas se você guardar na casa, continua guardado. Ele pega o que ele tem e guarda na casa, está protegido. Mas quando ele tira da casa, o seu tudo se perde. Começa a bater de porta em porta, mendigando. Vou enxugar para a gente finalizar. Começa a bater de porta em porta, mendigando, pedindo uma ocupação. Ofereceram para ele uma ocupação. Qual? Lavrador de porcos. Entenda que essa parábola aqui ela é contada no contexto judaico. E o judeu não come porcos, muito menos lavra porcos, porque para eles, essa é a profissão mais degradante e desprezível que um judeu pode ter. Para eles, isso é o ponto da derrota maior. É o ponto do seu maior fracasso. É ele estar andando na senda da destruição, na sarjeta. Então o filho pródigo começa a cuidar de porcos. Tudo porque decidiu sair da casa do pai. E é lógico que a vida dele vai regredir. E vai regredir porque eu não conheço ninguém que saiu da casa do pai e a tua vida andou para frente. Mas todo mundo que sai da casa, a tua vida começa a andar para trás. Só você perguntar para os desviados que estão lá fora. Pastor, estava difícil na casa, mas quando eu saí da casa piorou. E piora. Porque por mais que esteja difícil na casa, lá fora sempre vai estar muito pior do que está aqui dentro.
Ele sai da casa, começa a regredir, começa a lavrar porcos. Ele vai ao fosco da sujeira e da miséria, ao ponto de desejar encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora perceba que tem algo de positivo dentro de tudo isso. E o que é? É que enquanto ele estava lavrando porcos, cuidando de porcos, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Esse caiu em si aqui fala de um desejo de retornar para casa. Mas perceba onde que ele cai em si, no momento em que ele estava no meio de porcos. Isso é positivo? Muito. Isso é louvável? Demais. Isso é atenuante? Sim. Por quê, pastor? Aonde está o problema? O problema está quando você prega para alguém que está no meio de porcos e ele fala, eu não quero sair daqui porque aqui é meu lugar. Deu para entender? O problema não está em estar no meio de porcos. O problema é quando você prega para Jesus, prega Jesus para alguém que está no meio de porcos, ele fala, não quero sair daqui porque aqui para mim está bom. O filho pródigo, ele fala, eu estou no meio de porcos, mas eu não nasci para ficar nessa sujeira. Eu vou sair daqui porque o meu lugar é dentro da casa do pai. O filho pródigo, ele está na boca de fumo, ele está se drogando, está se prostituindo, está errando, mas ele fala, eu nasci para ficar aqui. Eu vou largar tudo isso aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai. Aonde tem problema é quando o cara está lá e o cara fala, aqui é o meu lugar e daqui eu não saio mais. O filho pródigo falou, eu quero sair daqui e vou voltar para casa. Mas com certeza, o pai em casa ficou orando, meu amigo Marquinhos, e dizendo, Deus, muda o coração do filho que saiu, para que ele deseje retornar para dentro da sua casa. Agora, Deus mudou o coração de alguém que saiu, ao ponto de quem saiu desejar voltar. Porém, veja o que Deus teve que fazer com quem saiu para quem saiu voltar. Tirou tudo, deixou pedir esmolas, deixou viver no meio de porcos, deixou passar necessidades, deixou ficar magro, raquítico, esquelético. Meu irmão, o pai tripudiou do filho para o filho voltar. Está orando para quem saiu voltar, porém não reclame dos meios que Deus vai usar para trazer de volta quem saiu para casa. Porque se Deus tiver que pisar, Deus pisa. Se Deus tiver que amassar, Deus amassa. Se Deus tiver que quebrar, Deus quebra. Se Deus tiver que destruir, Deus destrói. Se Deus tiver que arrancar braço, arrancar perna, levar para o leito, tirar coisas, Deus tira. E tira por quê? Porque Deus prefere levar alguém para o céu sem nada, do que deixar ele para o inferno com tudo que ele tem. Eu tenho uma palavra para uma mãe que está orando para um filho nessa noite. Eu tenho uma palavra para um filho que está orando, para um pai que está orando para o filho. Eu tenho uma palavra para alguém que está orando pelo pai, pelo marido, pela mulher, pelo irmão. E eu vim dirigido pelo Espírito Santo para profetizar sobre a sua vida. Eu vou mudar, diz o Senhor, o coração de alguém que está fora para casa. Eu vou trazer de volta quem saiu. Estou tocando alguém por causa de você, mas muito. Jomarau a cheia. Ai, oi, ai, oi, oi, iluminanço de Amacandarácia. Você pode levantar a tua mão para poder glorificar a Deus nessa noite. Você pode fechar os teus olhos e me ajudar a adorar a Deus nessa noite. Enquanto as tuas mãos estão estendidas, Deus visita alguém por causa de você. Enquanto você adora, Deus encontra alguém por causa de você. A tua fé está tocando alguém. A tua oração está atingindo alguém. Deus vai quebrar o coração de pedra. Vai trazer quem saiu. Vai! Vai! Oromarassúria. Xeremicandaravaraxaia. Eu quero voltar para casa. Vou voltar para a casa do meu pai. Veja o que o pai, ou o que Deus fez, tira tudo. Aí o filho diz, vou voltar para a casa do pai. E a Bíblia vai dizer
que o filho diz que vai voltar para a casa do pai por conta de algumas coisas. Primeira coisa, o filho diz assim, ó: quantos trabalhadores do meu pai? Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Tem abundância de? É sinal que quem trabalha para o pai não passa necessidade. Oh, glória! Está vendo aquele homem que passa para lá, que passa para cá, que passa para lá, que passa para cá? Estou vendo. A mulher falando para o marido. E o que tem? Já sei que ele é um santo homem de Deus. Como é que você sabe? Meu espírito testificou com dele. O que você quer dizer com isso? Estou percebendo que ele está andando para lá e para cá porque ele está sem lugar para ficar. E ele trabalha para o pai. E quem trabalha para o pai não pode ficar em qualquer lugar. Já mandei preparar um quartinho, uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro para ele. Porque quem trabalha para o pai não passa necessidade. Os discípulos estão pregando com Jesus, pregando. E as mensagens de Jesus, elas eram muito extensas. Duravam horas e horas. E tinha gente que morava longe demais. E se Jesus os despede sem comer e sem beber, tinha gente que provavelmente morreria de fome no meio do caminho. Aí Jesus falou assim, ó: ande na multidão e vê o que vocês encontram por aí. Voltaram, pastor Ney, diácono Bruno, com 5 pães e 2 peixinhos. Entregaram na mão de Jesus e Jesus deu uma ordem para os discípulos: manda o povo assentar a relva e dai-lhe voz de comer. E reparte pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe. A Bíblia vai dizer que comeram 5.000, fora mulheres e crianças. Os discípulos olharam e falaram: Senhor, todo mundo comeu. Está todo mundo alimentado. Só que tem um problema. Qual? E a gente? Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: vamos ver quantos cestos sobraram. Tem quantos cestos aí? 12. E quantos discípulos tem? Cada um pega um e leva para casa. Porque quem trabalha para mim não passa necessidade. Eu não sei para quem vai faltar, mas se você está envolvido com as coisas do Pai, para você não vai faltar nada. Eu não sei se vai faltar para quem está na direita, para quem está na esquerda, mas se você está amarrado com o altar, está envolvido com as coisas do Pai, o Pai manda-me te dizer: alegra o teu coração, confia nessa palavra, vai ter provisão sobre a tua vida. Vou mandar corvo, vou fazer água sair da rocha, vou preparar nada para você comer, mas para você não vai faltar nada. Vou voltar para lá. E vou voltar por quê? Porque quem trabalha para o pai não passa necessidade. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? É sinal que na casa do pai falta tudo. Só não falta? Pode faltar profecia. Pode faltar revelação. Pode faltar visão. Pode faltar varão marchando na igreja. Pode faltar crente avião. Pode faltar crente do karatê. Pode faltar varão passando com a bandeja na mão. Só não pode faltar pão. Porque o que sustenta o crente não é profecia e revelação. O que sustenta o crente é pão. Sabe por que tem crente que só vive fraco? Porque passa o dia inteiro no celular, mas não abre a Bíblia para poder ler um capítulo da Bíblia. Não abre. Passa uma semana, um mês sem ler a Bíblia. É por isso que só vive fraco. Porque o que sustenta o crente é pão. O que sustenta o crente não é entretenimento. O que sustenta o crente é pão. Pastor, você não é do fogo? Muito. Esse dia eu encontrei com uma irmã e a irmã falou assim: pastor, você precisa ir na consagração que eu fui. Profecia, revelação, visão. Aí eu falei: vou lá. Só que o Espírito falou assim para mim: pergunta para ela sobre a palavra. Aí eu falei: o pregador? Ela falou: não tem nem tempo para pregar. Eu falei: já não vou mais. Porque a profecia me edifica, mas o que me sustenta é a palavra de Deus.
É por isso que você veio para esta igreja aqui hoje. Por quê? Porque você falou, eu sei que eu posso estar cansado, eu sei que eu posso estar desanimado, eu sei que eu posso estar ferido, até meio enfraquecido, mas eu sei que se eu for lá, o pastor dá pelo menos 50 a 1 hora de pão para o povo comer. E sem alimento eu não vou sair de lá. E se tu veio aqui para isso, meu irmão, você está no lugar certo, porque a padaria do céu não fecha. E se tu veio para se alimentar, tem pão de Deus para ser liberado sobre a tua vida nessa noite. Tem alguém que pode glorificar o nome dele por isso? Vou voltar. E quando ainda estava longe, cadê o tecladista para me ajudar que eu vou caminhar para o final? E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e moveu-se de íntima compaixão. Agora olha que coisa interessante. Como é que o pai sabe que é o filho? Se o filho está totalmente descaracterizado, o cabelo está grande, a barba também, está magro porque está sem comer, está esquelético, a roupa suja, não tem anel no dedo, não tem calçado, não tem nada que o faça se assemelhar com o filho que saiu. Ele tinha muita coisa para gastar. Ele não gastou aquilo ali um dia, uma semana, em um ano. Ele deve ter perdido algum tempo gastando tudo que ele tinha. Estou conjecturando, o filho está diferente. E quando o filho está voltando, o pai parece estar numa sacada. Aí ele olha, catuca o servo que está do lado dele e fala, é o meu filho. Aí o servo fala, mas como é que você sabe? Olha o tamanho da cabeça. É meu filho. Mas como é que você sabe? Olha o jeito que anda. Mas como é que você sabe? Olha a perna torta, é para dentro, é para fora. Mas como é que você sabe? Ele é o meu filho. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que Deus trouxe alguém aqui para restaurar a paternidade dele. Porque talvez você saiu da casa e perdeu algumas coisas. Você está dizendo, eu não nasci para ficar dentro da casa, por isso eu vou sair. E hoje o pai te trouxe aqui novamente. E o pai já olhou para você e disse, não adianta você tentar se esconder de mim, você é o meu filho. E tem alguém que está dizendo, mas eu estou diferente, eu já não sou mais o mesmo, não tenho as mesmas vontades, mudei um pouco o meu perfil, penso de maneira diferente. E o pai está dizendo, você tem o meu DNA, o meu sangue corre na tua veia. Para mim não interessa quanto tempo você ficou fora, o que você perdeu, o que você deixou para trás. O que interessa para o pai nessa noite é que você está disposto a estar aqui hoje. E ele está dizendo, eu quero te devolver o anel que você perdeu, a roupa que você perdeu, a sandália que você perdeu. Você é meu filho. Parábola cheia. Fique de pé para nós orar. O pai encontra-se com o filho, dá um abraço nele, dá um beijo nele. Aí o filho diz, pai, pequei contra o céu, pequei também perante a ti, já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Aí o pai diz, dá um anel novo para ele, dá uma roupa nova para ele, dá um calçado novo para ele. Sabe o que o pai está querendo dizer para o filho? É que ele achou que tinha levado tudo embora. Mas o pai guardou alguma coisa, porque o pai acreditava no seu retorno de novo para a sua casa. Agora olha que coisa interessante. É que não é o filho que entra na casa que o pai está, mas é o pai que sai da casa para colocar o filho dentro da casa. Já parou para pensar nisso? Por que o pai sai para colocar o filho dentro da casa? A última pessoa que um filho ou que alguém tem acesso na casa, quando uma casa é grande, é o dono da casa. Você fala com quem trabalha na porta, você fala com quem trabalha no quintal, você fala com quem trabalha na casa, para por último falar com o dono da casa. A última pessoa que você fala é o dono da casa. Se o filho ele bate na porta e fala com o porteiro ia falar que você não vai entrar. Por quê? Porque o pai trata a gente bem demais e você fez muito mal para ele. E por que eu não vou poder entrar? Porque a gente tem a chave na mão que impede a tua passagem. Aí sabe o que o pai fez? Saiu da casa e passou de mão dada com o filho pelos porteiros.
para mostrar para eles que por mais que eles tivessem a chave na mão, quem diz quem entra e quem não entra, continua sendo Pai. Diante de uma confissão de Pedro, Jesus falou: Pedro, estou entregando em suas mãos a chave do reino dos céus. Aí Pedro deve ter dito: Senhor, já que eu tenho a chave do reino dos céus, sou eu quem digo quem vai, quem não vai, quem fica e quem vai ser condenado, quem vai ser absolvido, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não, Pedro, você só tem a chave da mão, porque quem diz quem entra e quem não entra, continua sendo Pai. Tem gente que às vezes fica meio constrangido de voltar para o Pai. Por quê? Porque pensa no que vão pensar, o que vão dizer. Porque tem muita gente que está com a chave na mão. O que vão dizer? Aí sabe o que o pai estava querendo mostrar para o filho? Quem se resolve comigo não tem que dar confiança para quem está na porta. Entra na festa que eu preparei para você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, a sua palavra, ó Pai, foi pregada, foi ministrada. E o meu desejo, ó Pai, nessa noite é que ela possa alcançar, Deus, o resultado. E o resultado, ó Pai, nessa noite é salvação de vidas. É o soldado ferido ser resgatado. É o filho pródigo voltar para sua casa. Ah, Senhor, o Senhor os ama de maneira tal que deu oportunidade para eles para estarem aqui hoje. Senhor, manifeste o seu amor na vida deles. E que eles possam entender, Deus, quanto carinho o Senhor tem por eles. Ao ponto, ó Pai, do Senhor permitir o seu retorno a tempo, antes de Satanás ceifar a sua vida e levar a sua alma para o inferno. A igreja com os olhos fechados.